questão da violência doméstica não é essa, não é a gente olhar para essa mulher e saber se ela é uma boa esposa, se ela realmente traiu o autor ou se não traiu, se ela fez a comida ou não fez, se ela gastava o dinheiro ali de uma forma que não deveria ter gasto, se ela não cuidou bem dos filhos. Não é essa a questão. A questão é como se relacionam conflitos e como que aquele homem vai fazer, está se portando em relação àquela mulher na hora de resolver um conflito doméstico. Porque é impossível em uma relação não existir conflitos. Mas quando a gente está ali numa situação de homem e mulher, não tem que se falar em querer justificar uma agressão física, uma humilhação, uma subjugação, uma ameaça de morte por um erro de outra pessoa. Isso não existe. Então, isso também é importante de ser pontuado. Não é que essas mulheres sejam, entre aspas, santas de não terem errado. A questão não é essa, né? O fato dela errar não legitima que ela sofra violência. Um dos últimos plantões que eu tirei na DEAM, porque, em verdade, eu não fico nesse atendimento de balcão. Excepcionalmente, eu tive que fazer um atendimento de balcão e chegou uma mulher lá, já era quase meia-noite, a mulher estava assim, praticamente de baby doll e segurando só a carteira dela com documento pessoal. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela, não quero registrar a ocorrência, eu tô aqui só porque eu não tenho para onde ir. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Me explica. O resumo da ópera. Ela disse que o companheiro olhou no celular dela, ela estava se sentindo culpada, que aí ela falou assim, ele viu umas mensagens que eu estava trocando com alguém, com um homem, o companheiro não gostou, e aí ela disse que pulou o muro da casa, saiu de baby doll, do jeito que estava, se eu voltar lá, ele vai me matar. Então, assim, eu não consegui convencê-la a registrar a ocorrência. Eu fiz o transporte dela para um local seguro, mas eu não consegui convencê-la a registrar a ocorrência. Por quê? Apesar da ameaça, apesar dele ter literalmente ameaçado ela de morte, ela acreditar nessa morte a ponto dela ter saído naquelas circunstâncias. Mas porque na cabeça dela, ela se sentia culpada. Provavelmente, sei lá, ela devia ter traído ou tá combinando, enfim, algo ali, algo relacionado a um relacionamento extraconjugal. E na cabeça dela, aquilo ali que ela fez era errado, então ela não poderia fazer um registro de ocorrência. Mas eu tentei convencê-la que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falei, olha, a gente não tá aqui discutindo se você estava certo ou errada de trair. Isso não está em pauta. A questão é, ele não tem o direito de te ameaçar. Eu não falo nem de matar, é óbvio, né? Mas se quer te ameaçar ou te xingar. Ele pode muito bem encerrar o relacionamento, ele pode muito bem nunca mais olhar na cara dela, mas Exatamente. Jamais ameaçar e partir para violência física ou verbal. Né? Exatamente. E as mulheres têm essa dificuldade. Então, quando chega o agressor, você perguntando o que os homens fazem, são todos santos, porque eles olham sempre o quê? O ponto errado da mulher, que com certeza tem algum ponto errado. E eles focam nisso e se... Eu fico aqui também, às vezes, no controle, porque, assim, normalmente uma pessoa tão autoritária dentro de casa, né, que se coloca ali como fortão, né, mas na hora que, de repente, é confrontado com a justiça, com a lei, aí se torna um covarde, um cordeirinho, né. Agora, e quando não obedece à medida restritiva? Que tipo de punição esse homem recebe? Tem o crime específico de descumprimento de medidas protetivas de urgência, que é o crime previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha. E nesse ponto também, eu gosto de reforçar e louvar, como é louvável essa Lei Maria da Penha em relação à proteção dessa mulher, por conta especificamente desse crime. Por quê? A maioria dos crimes relacionados à violência doméstica são crimes que a pena é muito baixa, o grosso. É os crimes de injúria, ameaça, hoje a gente fala de violência psicológica, e até a lesão corporal, porque em regra é a lesão que não é a grave ou gravíssima, né? A lesão mais simples, que a pena é muito baixa. Então, mesmo que aconteça uma prisão em flagrante, que é possível em todos esses crimes, a probabilidade em que o autor dessa agressão fique preso ali preventivamente antes da sentença, ou até mesmo depois da sentença, a probabilidade que ele fique ali com uma pena restritiva ali de liberdade por um tempo é muito baixa, porque os crimes previstos são muito pequenos. Então é difícil a gente conseguir que essa prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva,
ou que dirá uma sentença condenatória que apenas seja uma prisão restritiva de liberdade. Mas o que é diferente com o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, que ele já em si, ele já mostra uma necessidade de uma prisão cautelar. Então, se o autor é preso em flagrante por esse crime específico, significa, opa, o Estado já interveio uma vez, já determinou para aquela pessoa ali, já deu uma ordem para que ele ficasse proibido de entrar, por exemplo, proibido de mandar mensagens para ela. E esse cara foi lá e descumpriu. Ele não só mandou mensagens, como ficou mandando ameaças de morte, xingando por essas mensagens. E aí, a partir disso, é mais fácil se houver uma prisão em flagrante, que esse autor ele permaneça preso preventivamente até, enfim, por um bom tempo durante a instrução, ou se não houve a prisão em flagrante, a gente consegue representar por uma prisão preventiva e vai conseguir mantê-lo preso preventivamente por um bom tempo. Então, a importância desse crime é esse, porque ele faz com que exista uma eficácia das medidas protetivas de urgência e permite juridicamente que esse autor fique preso preventivamente por um bom tempo, coisa que sem esse crime, como as penas ali dos crimes ordinários, os crimes mais comuns, como a pena muito pequena, é muito improvável que a gente consiga uma prisão preventiva que se mantenha ali ao curso do inquérito ou da ação penal. Uma mulher que de repente está numa situação de risco, assim, e que a única alternativa para ela preservar a vida dela talvez seja sair de casa, né? Uhum. Pode acontecer. Sim. Mas que fica com medo de sair de casa, perder a guarda dos filhos, tal. Como é que a lei interpreta uma situação dessa? Isso não existe. Isso não era um medo que sempre teve essas mulheres falaram assim, não, eu não posso sair de casa porque em relação à guarda das crianças. Nunca, juridicamente, não havia que se falar nisso, da mulher que vítima de violência sair de casa e perder a guarda. E para além disso, exatamente para acalmar essas mulheres, hoje em dia isso é previsto inclusive em lei, que não existe a menor possibilidade dessa mulher perder a guarda das crianças, caso ela saia de casa para se resguardar. E é interessante também, o que a medida protetiva de urgência prevê é que, no caso de uma mulher vítima de violência, tem a possibilidade do afastamento do lar do agressor. Uhum. E a medida protetiva aqui no Distrito Federal, a gente fica impressionada, a lei fala em 48 horas, o prazo para se encaminhar para o judiciário. A gente vê que aqui em Brasília, em menos de 24 horas, já tem uma decisão. O juiz já decidiu e já está ali dando ciência para as partes. Então, se a mulher tá ali no mesmo imóvel com o autor, vai numa delegacia e pede esse afastamento do autor, em menos de 24 horas vai ter um oficial de justiça já determinando esse afastamento. E é importante ser esclarecido que esse afastamento não significa que vai dizer, o imóvel agora é da mulher, o homem não vai ter mais direito. Então, não tem nada a ver com isso. Não se está discutindo. É disso que a gente está falando, né? A gente não está discutindo em relação à propriedade da casa. Isso vai ser depois decidido. Depois. Então, mesmo que o imóvel seja do autor, seja uma propriedade exclusiva do autor, já tinha antes do relacionamento, enfim, é algo de urgência, é uma medida cautelar de urgência para resguardar a vida dessa mulher e para que essa mulher não precise, por exemplo, deixar os filhos ali com uma pessoa, às vezes, que é violenta, que é agressiva, que é adicta em drogas, enfim. Então, para resguardar isso, fala, olha, vocês têm pendências em relação ao direito de família, para uma separação de bens, guarda de filhos, vocês vão resolver isso tudo lá no juízo de família. Enquanto não se resolve isso, aqui, cautelarmente, o autor sai de casa e a mulher pode ficar aqui na casa, junto com os filhos, e não, mesmo que o autor seja proprietário ali daquela casa. E também, claro, se a mulher, por uma circunstância qualquer, se ela quiser sair de casa, também é possível que ela saia, que ela vá para algum lugar. Pode acontecer o contrário também. A Lei Maria da Penha prevê a possibilidade de recondução da vítima. Então, ela pode querer sair de imediato, aí ela pensou melhor na vida, falou, não, mas eu quero voltar. É possível, e aí ela então pode fazer o pedido até de recondução ao lar, de ela que não está mais lá, ela saiu por um motivo qualquer, ela fala, não, eu quero ser reconduzida ao lar, e ele ser afastado enquanto a gente decide as questões ali cíveis
da dissolução do casamento. Ô, doutora Carina, muito importante trocar essa ideia com você, não somente para esclarecer dúvidas, ajudar também né, as nossas amigas que de repente passam por essa situação e estão assistindo a gente aqui, mas eu avalio também até para uma mudança de cultura, né? Porque existem avanços da lei que também vieram com a melhoria do entendimento cultural. Porque, por exemplo, eu estou no jornalismo, na comunicação há algum tempo, e eu lembro que durante muito tempo a gente falava de crime passional. Né, como se a violenta paixão pudesse justificar qualquer atitude, né? E a gente sabe que não é isso, a lei não interpreta mais dessa maneira, né? Exatamente. Então é importante a gente esclarecer isso também para que os homens também possam entender quais são os limites do relacionamento, né? Ah, fulano fez, mas porque ele estava com a cabeça. Não, nada justifica. Né? Crime passional, se falava Lembra muito, disso? né? E aí doutora tem até nova, uma campanha... Tal. Eu sou menos nova do que eu aparento. Mas até tem uma campanha muito inteligente que o slogan é exatamente esse: quem ama não mata. Exato. Porque quando falava assim, crime passional, você pensa que é um crime de paixão, um crime de quem ama, como se... o ciúme pudesse... Isso, como se... defender a honra. Isso, defender a honra, enfim... Hoje em dia, a gente, até no falar, né? Hoje em dia se fala o quê? Ninguém fala mais de crime passional, se fala de feminicídio, que já tem essa conotação bem diferente, bem mais reprovável mesmo socialmente. E é muito importante essas oportunidades da gente estar aqui falando sobre o tema, de esclarecer. A tendência é que quanto mais se fale, como eu falei ali no começo, mais se aumente o registro. E tudo bem, a gente vai comemorar esses aumentos de registros de violência, desde que a gente... só o feminicídio, que aí não tem o que falar, né? As cifras ocultas é um crime específico que não se relaciona com ele. Então, a gente vai sim comemorar o aumento do registro de violência, mas espero de verdade que daqui para o final do ano a gente comemore a diminuição do feminicídio, porque esse mês de janeiro de 2023 aqui no Distrito Federal foi realmente muito triste para a gente que trabalha com o assunto. Nós também que divulgamos, né, trazemos a informação para os ouvintes, para a gente é muito triste, e revoltante também, né? E eu fico imaginando como é que é para vocês que estão ali na linha de frente, recebendo essas notificações, esses números também.